Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, contemplamos Jesus Cristo nos dando um verdadeiro ensinamento de generosidade, de caridade, porque a obra do amor é sempre uma obra generosa, onde nós conseguimos nos compadecer da necessidade dos nossos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, para que possamos suprir a necessidade deles. Isto é importante para o nosso caminho de seguimento a Jesus Cristo. Jesus mesmo, diante dessa cena onde um homem vem para que ele julgue e divide os bens da sua família, Jesus ele nos traz esse ensinamento, porque ele não veio para julgar as coisas da terra, mas ele veio julgar segundo as coisas eternas, porque a nossa atitude diante dos nossos bens é que vale diante de Deus. Por isso que esse homem que vem reclamar os seus bens, a sua parte da herança, esse homem, de repente, ele vem com uma causa justa. Mas Jesus Cristo, ele nos traz esse ensinamento diante dessa cena, diante desse fato. Porque a vida do ser humano não consiste em acumular bens nessa terra. Porque quanto mais apegados às coisas dessa terra, menos nós olharemos para o céu. E quanto mais apegados nessa terra, menos olhando para o céu, menos nós vamos ter em vista o fim último da nossa vida, como ideal verdadeiro, o fim último da nossa vida, que é o reino dos céus, a eternidade. Por isso que nós precisamos aprender a administrar os nossos bens, aprender a partilhar os nossos bens, porque a administração dos bens é para gerar obra de salvação. E nós precisamos aprender a gerar essa obra de salvação através da nossa vida, porque é a boa administração dos nossos bens que nós fazemos com que os nossos bens sejam causa de salvação para nós e para outros. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre esse vício da ganância. Esse vício da ganância que vai fazendo com que nós sejamos cada vez apegados às coisas materiais e buscando sempre adquirir mais. E para ilustrar isso, Jesus conta uma parábola. Essa parábola, onde ali ele traz alguns elementos interessantes, porque Jesus conta a história de um homem que teve uma grande colheita e não podendo guardar nos seus celeiros aquela grande colheita, ele pensa e já sabe o que vai fazer. Ele vai derrubar os seus celeiros e construir maiores,
para que neles guarde a sua colheita e os seus bens. Veja a atitude desse homem ganancioso. O ganancioso, ele não pensa no outro, ele só pensa em si mesmo. E muitas vezes, quando ele se deixa se envolver pela ganância, ele vai acabando perdendo seus próprios bens. Porque veja, esse homem que queria destruir os seus celeiros para construir outros, de repente, aqueles dons que sobrariam, que ele poderia doar para aqueles mais necessitados, esses dons, eles valeriam o valor daqueles celeiros. Ou seja, ele destruiu, perdeu dinheiro em destruir um patrimônio para construir outro maior. Veja como que a ganância leva o ser humano à loucura, porque ele poderia encher os seus celeiros e ainda partilhar os seus bens, os seus dons com outras pessoas. É isso que nós precisamos aprender a viver na nossa vida, para que possamos conviver com o nosso próximo de uma forma caridosa, para que assim nós possamos ser ricos diante de Deus, porque o que nos torna ricos diante de Deus não é o patrimônio que nós alcançamos nessa terra, mas sim aquilo que são as nossas boas atitudes diante de todo o nosso patrimônio, de todos os nossos bens, de todas as pessoas e de todo mundo. Porque são as nossas atitudes que nos garantem realmente o mérito de salvação. São as nossas atitudes que nos tornam ricos diante de Deus para alcançar o reino dos céus. Porque a riqueza diante de Deus nada mais é do que reconhecer Deus como nosso verdadeiro tesouro, para que aonde estiver o nosso tesouro, esteja também o nosso coração. Por isso que se o nosso coração está nesse tesouro que é o próprio Deus, que está no reino dos céus, nós seremos capazes de cada vez mais nos esforçar para desapegar das coisas materiais, para alcançar os bens, os tesouros espirituais. E assim nós vamos vivendo e perseverando nessa caminhada com Cristo, nessa caminhada de desapego, nessa caminhada onde nós vamos administrando bem todos os nossos bens para a nossa salvação e a salvação do nosso próximo, para que dessa forma possamos conseguir alcançar o prêmio eterno, que não é desse mundo, mas é a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.